aí, pessoal? Tudo bom? Espero que vocês todos estejam bem, novamente. E volto mais uma vez para estar aí na casa de vocês, a galerinha aí do primeiro ano, para a gente dar continuidade ao conteúdo que foi visto na semana passada. Nós vamos passar para a nossa aula 1, né? Passamos pela aula 1 e vamos agora entrar na aula 2, certo? Lembrando que nós estamos trabalhando com relato pessoal, e a gente está aqui com a pequena explanação do que vocês precisam conhecer desse tipo de texto, tá certo? O conteúdo de vocês, lembrem-se, está nos módulos. Módulos esses que vocês têm uma abrangência do conteúdo, além das aulas que estão sendo dadas aqui, tá certo? Vamos iniciar agora a aula. Bom, vou mostrar para vocês, compartilhar aqui com vocês mais um slide. E as dúvidas, como a gente já comentou antes, né, vocês, a partir do momento que for aberto esse canal, vocês já comecem a mandar caso tenha algum tipo de dúvida, tá certo? Não esqueça também da produção, tá bom? Bom, vou passar aqui para vocês um lembrete de um pouquinho do que nós vimos na aula anterior, é isso? É na aula 1, que foi a aula da semana passada. Vocês estão lembrados que na aula 1, qual foi o objetivo que nós tínhamos dessa aula 1? Mostra para vocês um pouquinho dessas características do que é o relato pessoal, escrito em primeira pessoa, e que você vai relatar aí os fatos, né, que ocorreram com você, da sua própria experiência, certo? Além disso, você tem que ter, né, os cuidados ao escolher certos tipos de elementos a serem colocados no seu relato. A escolha das informações, certo? Se realmente você vai conseguir conduzi-las, você conhece essas informações, e além do que, também considerar o tempo, o espaço, porque isso aí também é muito importante. Só também colocando com muita propriedade que a linguagem a ser utilizada é uma linguagem, já que é uma redação, ela tem que ser uma linguagem formal, tá bom? Já que a gente trata de uma redação. O relato pessoal, como já foi dito, ele é um elemento textual que já está em outros lugares, não é novidade. Aqui para vocês vai estar sendo escrito numa redação, mas ele já existe em outros tipos textuais, dentro de outros elementos de escrita. Inclusive nos sites, como a gente falou semana passada, que a gente pode colocar, por exemplo, nos blogs, no Facebook, no Instagram e assim por diante, tá bom? O que é que nós vamos ver aqui na aula 2 hoje? Qual é o nosso objetivo de trabalharmos aqui na aula 2? A aula 2, ela vem com o principal ponto para que vocês conheçam como é que se trabalha o relato pessoal em uma redação, certo? O primeiro deles é o objetivo. O objetivo principal é você justamente ter esse contato, você trabalhar com o interlocutor, que vai ser o corretor da sua redação, e ele poder entender o que você está dizendo. Ou seja, ele vai conseguir saber que relato foi esse que você fez, tá bom? Outra coisa que a gente falou na aula passada, o objetivo do texto é falar de algo que já aconteceu, portanto, verbos no passado, certo? E priorizar as ações, ou seja, o que você fez, o que aconteceu, quem esteve com você, o que vocês fizeram. Isso é o mais importante dentro do relato, tá bom? Não esquecendo, né, o ponto fundamental. O relato, já que o nome dele é relato pessoal, ele é escrito em primeira pessoa. Você pode ter eu ou nós, depende aí de quem são os sujeitos que vão participar da sua história. Verbo no passado, experiências pessoais. Normalmente, quando se pede um tema de um relato pessoal, ele sempre vai mexer com o lado pessoal, tá bom? E também você vai ter a presença de quem seriam os, digamos, interlocutores desse texto, ou seja, você está escrevendo, você é um dos interlocutores e para quem é que você está escrevendo? No nosso caso, vai ser escrito para um corretor, que no caso, a princípio, sou eu, tá bom? E ele é bastante subjetivo. Muita gente fica perguntando, professor, o que é o subjetivo? Ele é particular. Já que ele trabalha com as experiências, suas experiências, o que aconteceu com você, ele é particular. Você pode criar uma ideia que outra pessoa com o mesmo tema vai criar outra, tá bom? Vamos lá. O que é importante a gente ter na mente com relação a esse tipo de relato? Ele conta algo, tá certo? Você está contando uma história. Aí muita gente pergunta assim, professora, se eu estou contando, então ele é uma narrativa? Será que eu posso chamá-lo de narrativa? Então vamos lá. Primeiro, ele é sim um gênero narrativo. Porém,
você tem que lembrar que na narrativa eu tenho várias possibilidades de narrações, entre eles o verbo no presente, tá certo? Por exemplo, como vocês têm aí no slide, o menino chega e entra em seu quarto, ou seja, ele chegou e entrou. Esse chegar e entrar, se vocês perceberem, está no presente. É diferente do relato pessoal. O relato, ele prioriza ações e essas ações no passado, tá certo? Então, você vai ter informações que estão sendo levadas para o lado dessas ações. E ações essas que vão mexer com experiências suas, ou seja, pessoais, tá bom? Então, você vai trabalhar sentimentos, você vai trabalhar emoções, sensações, e focando no que essas informações vão gerar dentro do seu texto, tá bom? Aqui em seguida, vocês têm um relato do Carlos Drummond de Andrade. Ele vai estar no material de vocês, inclusive juntamente com uma atividade, tá bom? Seguinte, o relato pessoal do Carlos Drummond de Andrade, lembrando que Carlos Drummond de Andrade foi um dos grandes escritores da língua portuguesa, né, brasileira, do século, mais ou menos surgiu aí no começo do século XX, e ele teve uma das gerações, né, do modernismo que vocês vão estudar posteriormente. Se vocês vão perceber, nesse relato pessoal dele, todos os verbos estão no passado. E ele já começa logo pelo mandato. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão. Ou seja, lá no começo do século, né, 20. E esse aí que ele usa, tá certo? Como é um relato que ele escreveu na hora de uma entrevista, né, digamos, ele fez aquilo ali mediante a uma publicação em uma revista, ele estava bem à vontade. E como ele estava muito à vontade, ele não era obrigado a estar escrevendo de forma tão formal, tá certo? Mas vocês já sabem que, como é uma redação, tem que ser formal. Aí esse caso aí, desse aí não vai caber, tá bom? Então ele começa. E o cinema chegava, tá certo, ao Brasil, uma vez por semana, aos domingos, certo? No caso, como era o contexto dele daquela época. As notícias no mundo vinham pelo jornal. Depois de publicadas no Rio de Janeiro, né, elas vinham através desse jornal. Vocês estão percebendo aí, ó? Eu tenho o verbo não havia, como vocês podem perceber, chegavam, como ele coloca depois, vinham, todos são verbos no passado, tá certo? E como ele está falando um pouco da vida dele, porque esse relato fala de como ele começou a escrever, o que foi que incentivou ele a começar a escrever, vocês podem perceber as ações que foram decorrentes, ó, tá certo? Então, lá em 1910, né, o cinema chegava, então ação, tá certo? As notícias vinham, tá certo? Se chovia a potes, lá vai também outra açãozinha. A mala do correio aparecia ensopado. Então, aparecia. Então, se vocês perceberem, ele vai sempre te dando informações. E as frases, elas são bem curtas. Por quê? Por mais que vocês saibam que isso aqui faz parte da entrevista do Drummond, ele tinha que fazer isso rápido. Ele não podia passar um ano falando, contando uma história, tá certo? Então, para vocês passarem, por exemplo, esse texto aqui dele para uma redação, eu com certeza superaria as 30 linhas, por exemplo. Mas não superaria tanto. Dependendo da letra, nós teríamos aí umas 35 linhas, por exemplo, para a gente colocar esse texto dele escrito à mão em uma folha de redação. Então ele foi muito coerente, ele foi rápido, ele foi objetivo naquilo que ele passou, nas experiências dele. Então, como vocês podem ver, as frases elas são curtas, porque ele vai dando um evento atrás do outro, uma informação atrás do outro, contínua. É um tipo de texto que serve de melhor exemplo para vocês, para que vocês possam entender como foi o caso do Monge Andrade que começou a escrever, o que inspirou ele a escrever, e um pouquinho da história dele. Ele não foi logo de cara respondendo a pergunta, comecei a escrever assim, assim. Não, ele contextualizou a história, colocou inclusive alguns participantes, vocês, ao lerem esse texto, né, que vai estar lá no material, vocês vão perceber que ele vai colocar outras pessoas que vão ser, não só a mãe dele, por exemplo, como também outras pessoas que vão influenciar, tá bom? Então, fica aí a dica, leia esse texto do Drummond, como eu disse para vocês, ó, o texto ele tem, né, são 3 parágrafos aí, primeiro um pouquinho mais longo, os outros 2 aí ele diminui um pouco, né, mas o primeiro dele foi mais longo, justamente por conta dessa ideia dele de demonstrar um pouquinho mais do contexto do que ele está apresentando, tá bom? Então, eu peço a vocês aí atenção, tá bom, no texto, tentem ler, tentem fazer o exercício e não esqueçam de produzir, tá bom?
Por hoje a gente fica por aqui. Até semana que vem com a aula 3. Provavelmente uma aula já mudando um pouquinho aí do estilo textual, tá bom? Para vocês aí, né, uma boa aula, né, um bom estudo e todo mundo fique com Deus. Beijão.